Falando um pouquinho sobre própolis, própolis é uma resina natural produzida pelas abelhas a partir das secreções de inúmeras plantas selecionadas no entorno da colmeia. Veja que é interessante, quando nós colocamos uma colmeia no ambiente vegetal, elas procuram então uma espécie bem definida que secrete resinas que são capazes de serem transportadas até a colmeia e na colmeia, a partir da adição de secreções salivares, essa resina da planta é convertida nessa massa homogênea com propriedades antimicrobianas, antivirais, de proteção contra a proliferação de fungos e anti-inflamatória e antioxidante, depositando essa resina ao longo da colmeia para proteger da entrada de outros insetos e garantindo no ambiente intracolmeia o processo de esterilização para manutenção dos produtos que elas próprias abelhas fabricam ao longo da sua existência. Mel, geleia real e todo o conteúdo de integração e saúde do interior da colmeia. Quando nós falamos de própolis comercial, nós estamos nos referindo ao processo de extração dos princípios ativos a partir dessa resina bruta, que é a própolis verde, que é a mais comumente empregada aqui no Brasil. Cada região geográfica apresenta, em especial, uma planta propolizadora, que é aquela que as abelhas levam a seu staff de operárias para recolher as resinas. Assim, a gente tem, a partir dessa espécie vegetal que predomina no processo de coleta das resinas, uma apresentação química bem definida e uma coloração, uma característica físico-química atribuída a essa própolis. O que significa dizer que composições químicas são encontradas de maneira diferente em cada uma das regiões onde a própolis é produzida. Por exemplo, lá no sul, nós temos uma própolis com características marrons e essa característica marrom é conferida a partir da resina de onde as abelhas extraem, em geral de eucalipto ou de araucária. Quando nós viemos aqui para a região sudeste, na região de São Paulo e Minas, a planta preferencialmente visitada pelas abelhas é a Baccharis dracunculifolia, o alecrim do campo. Essa plantinha confere então a tonalidade esverdeada à própolis daqui da região sudeste. Na região nordeste nós temos uma própolis com características avermelhadas em função de uma espécie de dalbergia, um cipó que nasce nas costas da região sudeste, na região de mangue. Então essa resina coletada pelas abelhas das espécies de dalbergia conferem essa tonalidade avermelhada. Cada uma dessas plantas oferece à abelha um conjunto de substâncias químicas. Curiosamente, as abelhas conseguiram identificar dentro desses compostos propriedades que interessam para a função da própolis na colmeia, que é a atividade de proteção contra a proliferação de micro-organismos, vírus patogênicos e ainda a proliferação de fungos. E também a proteção contra seu próprio estresse oxidativo no ato da busca pelas resinas. Então as propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antivirais da própolis estão muito presentes em todas essas amostras. Qual é a grande diferença? São as propriedades adicionais que as resinas conferem a cada uma desses tipos diferentes de própolis. O que vale a pena a gente ressaltar também é que a característica da atividade biológica atribuída ao uso da própolis em humanos, ela depende da concentração na qual ela é apresentada ao nosso organismo. Então o efeito antimicrobiano, o efeito antiviral, o efeito anti-inflamatório, antitumoral e em doenças degenerativas é proporcional à dose do princípio ativo contido na resina de própolis para que esse efeito aconteça então no ser humano. Quando a gente fala em dose dependência, nós estamos falando em forma de apresentação. Dificilmente a gente consegue atividades contra doenças degenerativas, por exemplo, tomando aquela soluçãozinha, 30 gotas, 15 gotas de extrato de própolis para o tratamento de uma doença crônica ou de uma doença degenerativa. O que normalmente a gente recomenda aos nossos pacientes, e a gente tem respondido isso no consultório, é que é preciso uma concentração de princípios ativos regulares que possa ser mensurada e que possa ser aplicada
ao indivíduo diariamente, dentro de uma posologia adequada para que o efeito farmacológico seja mais pronunciado e seja realmente acompanhado clinicamente de melhora. Nesse contexto, o que nós prescrevemos aos nossos pacientes é o extrato seco padronizado de própolis em cápsula, para que o paciente tenha a segurança farmacológica do resultado clínico ao longo do seu tratamento. Meu nome é professor Niraldo e eu estou aqui para ajudá-lo na busca pela saúde plena para todos. Forte abraço e até breve!